Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é assim que está escrito na palavra de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Vamos ler junto isto? Vamos ler? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Deus nosso Pai, nós estamos alegres mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui, por lermos a Tua palavra, por segurar em nossas mãos o livro, que não é outra coisa senão um livro que trata das nossas vidas, da vida de Deus. Então é o livro da vida para nós. Pedimos no nome de Jesus Cristo que os nossos corações, que o nosso entendimento desse instante seja ungido pelo Senhor, por Tu mesmo que estás presente para ungir Tua igreja. Porque antes era um homem ungido, mas agora é um povo ungido. Era um homem ungido quando o Senhor entregou a mensagem para um homem, mas agora é um povo ungido, quando aquele homem arrebanhou um povo ao redor de si para lhes ensinar a mensagem. E é sobre esta unção, debaixo desta unção, que nós curvamos nossas frontes nesse instante, fechamos nossos olhos em atitude de respeito, adoração, ó Senhor, adoração sincera a Ti em espírito e em verdade, que nós pedimos ao Espírito Santo que nos abençoe uma vez mais. E aquele que desceu com o livro aberto possa, ó Senhor, entregar a parte que nos cabe agora para que possamos comer este livro, comer esta palavra, nos alimentar deste alarido para nos tornarmos parte disso. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, rogamos Tuas bênçãos para a Tua glória. Amém e amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Sim, o irmão Gleibson Fernandes, ele pede oração da igreja em favor dele, de sua esposa, do seu lar. A irmã Lainara, ela está esperando um bebê. Então temos em breve, desde já, um novo membro, né? Um novo membro aqui no tabernáculo. Deus abençoe. Tivemos o privilégio de orientá-los, de casá-los e todas essas coisas. E esperamos brevemente poder sustentar este pequeno rebento nas mãos e orarmos todos juntos por ele. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude, que possamos prosseguir nessa caminhada. É assim, são coisas que às vezes você não espera, que você não conta, que não está, eu ia dizer nos planos, né? Mas também no seu orçamento. São coisas que não estão no seu orçamento. Disso se trata plano, disso se trata economia. Plano de Deus, economia de Deus, não é? Todas essas coisas. Às vezes estava na economia de Deus e não na nossa. Então Deus vai e diz, é assim que eu quero. Então o resultado é que você não sabe do amanhã. Eu não sabia que hoje, eu achava, poderia, porque é algo que acontece toda semana. Mas o que me dava certeza que iríamos estar juntos hoje? O que te dá certeza que amanhã ou depois poderemos estar juntos mais uma vez? Não temos certeza disso. Então nós não sabemos do futuro. Não sabemos do amanhã. Então por isso que eu desejo cantar este hino agora, que cabe muito bem, né? Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. E se
guardar, cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, e na prova ou dissabor, sei que Cristo irá comigo. Sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo. Amanhã o que será? Mais um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz ofuscará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. E se sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo. O amanhã, o que será? Mais um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Amém. Nós terminamos recentemente uma série de cultos. Foram 7 cultos sobre fé de rapto. Ficará à disposição na próxima semana, assim que chegarmos de viagem, porque faremos compra de material e eu vou gravar uma boa quantidade para que todos vocês possam ouvir, tanto os que participaram dos cultos, né? Voltem a ouvir tudo de novo, para que vocês não fiquem preocupados ou buscando onde era não estar. Fé de arrebatamento. Foram 7 cultos sobre esse tema. E vamos começar hoje uma minissérie, que só terminaremos no final do mês. Nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Eu disse isto para vocês, que logo iríamos falar sobre isto, porque nós temos compreendido muito mal oração. O que é oração? Então eu quero aproveitar nesse culto, com todos vocês presentes, para meditarmos um pouquinho sobre estas coisas. E eu quero de uma forma calma, sem forçar muito minhas cordas vocais, que não andam tão boa, para meditarmos um pouquinho sobre isso. Onde você leu em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala sobre o povo que se chama pelo nome dele. Então são pessoas que dizem: eu sou de Deus, eu creio em Deus, pede as coisas em seu nome, e principalmente aqueles que têm sido batizados em seu nome. Então este povo que se chama pelo nome de Deus, se este povo se humilhar, que é o que nós não queremos fazer. Se este povo se humilhar e orar, é o que nós fazemos muito pouco. Mas não adianta só você se humilhar e orar, você tem que buscar a sua presença. E buscar a minha face. Então você não busca a face de alguém sem que essa pessoa esteja presente. Nunca essa escritura foi tão esclarecida como nesses últimos dias, quando você aprendeu sobre a presença de Deus, que o mundo não consegue conhecer, porque eles não sabem quem é Deus. Eles não sabem como Ele se manifestou. E quando você pode ver cara a cara, face a face, é uma revelação cara a cara, onde você contempla seu Criador, onde você o vê na forma da palavra e você se identifica como também sendo você a palavra de Deus manifesta. Não somos outra coisa a não ser a palavra de Deus manifesta aqui na terra.
Uma árvore é a palavra de Deus feita matéria, materializada. E você, se é filho e filha de Deus, é também a palavra de Deus aqui na terra. E como a palavra é semente, a semente tem que germinar e tem que produzir frutos. Vê? Então este povo, se ele se humilhar e orar, e buscar a face, e aí tem outro item, e se converter dos seus maus caminhos. Essa é a parte mais importante. Então, só depois disso, aí sim, diz Deus, eu a ouvirei dos céus. Aí você diz, e aí o Senhor vai atender o meu pedido? Eu pedi aquela casa, eu pedi aquele carro, eu pedi aquela noiva, eu pedi aquele esposo, eu pedi aquela esposa e todas essas coisas, isso. O que é que o Senhor vai fazer? Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. O interesse de Deus não é te ver folgado, com a dispensa cheia. O interesse de Deus é ver você limpo e purificado. É a única forma de você permanecer na sua presença. Então nós temos compreendido muito mal a oração. E desde que eu percebi essas coisas há um tempo atrás, há quase um ano atrás, eu sempre fiquei com o pé atrás sobre pedido de oração. E sobre pedir oração. E talvez hoje não, mas talvez nos próximos cultos que teremos sobre isso, você entenderá porque eu estou falando isso agora. Eu gostaria de tomar também o texto que Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 16, onde diz assim: assim, pois, isto não depende do que quer. Veja, do mesmo jeito que fé de rato também não foi bem compreendida. E as pessoas tentaram produzir isto. Nesta série de sermão que tivemos, aprendemos que é completamente diferente. Não depende do seu esforço, do que você quer, mas se ele quis. Por isso que Jesus não está preocupado daqueles que se aproximam dele. Você se preocupa de trazer seu filho, de trazer sua filha, de trazer seu marido, sua esposa, seja quem for. Seu colega, seu conhecido, você tem essa preocupação. Mas tudo que você faz com a sua preocupação, se você conseguir, é trazê-los para a igreja, para que ele assista o culto junto com você. Mas para Jesus é diferente. Ele diz, todo que o Pai me deu virá a mim. Vê? Agora, Jesus diz, se aquele que se aproxima de mim, é pela terceira vez que estou falando isso aqui no culto. Então, aqueles que estavam em cultos anteriores, sabem que eu estou me repetindo. Vê? Então, Jesus diz, todo que o Pai me deu virá a mim. Aí ele diz, e o que vier a mim, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Por que Jesus não lança fora? Porque ele sabe que Deus elegeu essas pessoas nele mesmo, antes da fundação do mundo. Então, quando o Pai leva alguém até o Calvário, até os pés de Jesus, o mediador entre Deus e o homem, quando essa pessoa chega ali, Jesus simplesmente abre os braços e diz, é mais um irmão meu. Jesus não se preocupa quem era essa pessoa, onde estava, com quem estava, onde estava indo, o que está fazendo. Jesus não está preocupado com isso. Uma vez que o Pai leva, direciona ali, veja que Paulo diz que é o mesmo Deus que realiza em você o querer e o efetuar. Então, quando você é movido pelo Espírito a chegar até o Calvário, até o Cordeiro ensanguentado, Jesus não faz outra coisa, ele não especula. Ele simplesmente abre os braços e diz, é mais um deles. Por isso ele disse, eu não os jogo fora, porque o Pai conhece. O Pai conhece, então, os seus. Vê? Então, observe isto. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E, outra vez, no livro de João, no capítulo 8, versículo 34, nós temos essas escrituras. Respondeu-lhe Jesus e disse, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Esta palavra precisa ficar destacada na nossa memória. Esta frase aqui. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo. Destaque está nisso aqui. É servo do pecado. Entenda isso. Quando o apóstolo São Paulo escreveu a epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 7, ele disse, pois, aquele que está morto é liverte do pecado. Então você só está escravo do pecado enquanto você está vivo. Mas uma vez que você morre, você se livrou daquilo. E para poder você morrer, você tem que estar na mesma situação que Paulo estava. E Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo.
Vê? Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Em outras palavras, eu morri, eu estou morto e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Então a pessoa se liberta. O problema é esse: morrer, morrer, morrer e morrer. Observe isso. Ele está dizendo, quando ele diz aquele que está morto é liberto do pecado, ele está dizendo que o único que possivelmente você pode ser livre, a única forma, é que você nunca esteve sob pecado para começar. A única forma de você se tornar livre ou se libertar do pecado é você nunca ter sido ou nunca ter estado debaixo de pecado, para começar. Aí você diz, mas pode uma pessoa nascer nessa terra e não estar debaixo de pecado ou sob o pecado, uma vez que você sabe, você já nasce no terreno do adversário, como aprendemos na série sobre a luta entre o bem e o mal? Pois bem, a Bíblia diz que tem aquelas pessoas que mesmo nascendo nesta terra como todos os outros, e mesmo já vindo ao mundo falando mentiras, e mesmo sendo formada em iniquidade e todas essas coisas, mas tem algo especial sobre essas pessoas. E Davi disse, bem-aventurado o varão a quem Deus não imputa pecado. Deus não lhes imputa pecado. Então isto é algo tremendo para compreendermos essas coisas. Você nunca fez, você nunca cometeu, você nunca fez, como o irmão Branco também nos ensinou em um dos seus sermões, sobre o que é a justificação. Uma vez que Deus elegeu você nele mesmo, antes da fundação do mundo, quando foi alguma vez que você pecou? Se antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido morto na mente de Deus, o sacrifício já estava exposto para te limpar, te purificar de qualquer coisa que no futuro, quando você se manifestasse em carne, aquilo fosse apagado, a borracha de Deus passasse por cima. E por isso que Davi chamou uma pessoa assim de uma pessoa bem-aventurada. Deus não lhes imputa pecado. Isto quer dizer que essa pessoa é justificada por Deus. E de fato, a palavra que nós encontramos nas Escrituras, que Paulo usa, aquela palavra no grego, em Romanos capítulo 6, versículo 7, que diz, pois aquele que está morto é liberto do pecado. A palavra grega é dikaio, mais ou menos isso. E ela significa justificar. Essa palavra que Paulo, quando ele pregou aquilo no grego, o significado é esse, justificar, quer dizer, liberto para ser justo, liberto para ser justo, declarado, dá-se até a declaração, declara-se publicamente, com todas as acusações possíveis, mas a declaração de Deus é, ele é meu filho, ela é minha filha. Ele é meu filho, ela é minha filha. Esta é a declaração. E o Espírito de Deus começa a testificar no seu espírito que você é dele, que você é filho, você é filha dele. Então você é justificado, liberto para ser justo, declarado, pronunciado correto, pronunciado justo, como ele deve ser ou se pretendia. Então, por isso que Paulo falou de predestinação quando ele entrou em detalhes sobre essas coisas, para que você entendesse que não depende da sua trajetória aqui na terra de nada, mas depende da preeminência de Deus ter te colocado dentro do seu plano lá no início. Vê? Então, observe. Vamos entrar aqui nesse assunto sobre oração. Porque se você conhece, e desde a sua justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, ou seja o que for, a sua eleição em Deus não depende do seu desejo, de você querer. Às vezes você diz, olha, os testemunhos assim que as pessoas dão. Eu estava numa vida de pecado, sabe, irmão? Eu estava numa lamaçal do pecado, então eu vi que não era isso, e eu não podia ir para o inferno, eu tive um sonho, ou alguém me disse algo, e eu me arrependi, e eu comecei a buscar a Deus, e busquei a face do Senhor, não é assim que eles dizem? Busque a face da presença do Senhor e tal. Está tudo errado, não é assim. Você nunca buscou, não é você que busca, não é o homem que busca a Deus. Vê? É Deus quem vai lá e te traz, é Deus quem vai lá e te chama. Aquele desejo que você sentiu de vir para a igreja, aquele desejo que você sentiu para assistir os cultos, aquele desejo que você sentiu para ler as Escrituras, não foi um desejo seu, foi Deus que colocou aquele desejo no seu coração. Vê? É Deus quem traz.
Porque quando você está em problemas com Deus, quando o seu relacionamento com Deus não está da melhor forma, do mesmo jeito na família, quando o nosso relacionamento não está bem, nós queremos estar distante, não ouvimos conselho de pai ou de mãe, ou seja o que for, não queremos ouvir, porque sabemos que só vão dar cacetada em nós, né? Então o que acontece? A pessoa procura se afastar. Então, do mesmo jeito é com Deus, quando você está, o seu relacionamento com Deus não está às maravilhas, você quer fugir. Você quer esconder, não quer ouvir sua voz. E Adão estava nessa situação, começou a esconder e Deus saiu a procurar. Adão, Adão, onde estás? Onde estás? Onde estás? Deus começou a procurá-lo. Sempre foi dessa forma. E Jesus disse, não foi vós que me escolheste a mim. Foi eu que vos escolhi a vós. É a dedo. Vê? É a dedo. É Ele que escolhe. É Deus que nos escolhe. Então, vamos ver algo aqui, para entendermos um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre oração, entendendo por esta parte, que tudo que se trata com respeito aos pedidos, aquilo que pedimos a Deus, muitas vezes nós temos compreendido isso de uma forma errada. E por isso, a Bíblia diz, pedi e não recebeis porque pedis mal. Não está dizendo assim? Pedi e não recebeis porque pedis mal. Mas Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. Então as pessoas dizem assim, então temos que pedir, que Ele vai ter que dar, porque a promessa está aqui na palavra, pedi e dá-se-vos-á. Então eu vou pedir. Então você pede qualquer coisa, ou de qualquer maneira. Vê? Esse é um problema sério. Bem, abra sua Bíblia, você que tem as escrituras aí, em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Até aqui foi a sua introdução, não é? Vamos começar o nosso estudo agora. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E nós vamos entrar por isso aqui, por 2 ou 3 cultos, aproximadamente. Deixe-me ver se não está anotado errado. Porque às vezes está certinha a anotação, às vezes não. Eu citei 1 João, não foi? Capítulo 5, versículo 14. Deixe-me ver. Sim, é isso mesmo. Está assim. E essa é a confiança, a eficácia da oração, né? E essa é a confiança que temos nele. Então, olha, você tem algo para pedir a Deus, Ele prometeu suprir suas necessidades, então você pede a alguém que você confia. Você diz, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Eu preciso de um empréstimo, você pode emprestar? E aí você diz, você já sai de casa e diz, meu Deus, será que vai emprestar ou não? Se fazer cara feia, e se tiver mais necessitado do que eu, então você vai já para baixo, né? Mas quando se trata de pedir a Deus, você pede com confiança, porque Ele tem para dar. Mas esse Deus que tem para dar, porque é dono do ouro e da prata, é o conhecedor de todas as coisas, sabe o que você necessita antes mesmo de você pedir, esse Deus extraordinário e soberano, Ele estabeleceu um modelo através do qual você pode ser atendido. E está aqui que estamos lendo. Observe. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, não diz o que é, alguma coisa que você queira pedir, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui está o modelo. E poderíamos parar aqui e termos 3 ou 4 cultos apenas estudando esse versículo. Vê? Deus está pronto a atender às nossas necessidades. Quando estamos em necessidade, queremos pedir por aquela necessidade. É uma dor de cabeça? É uma dor na bexiga? A turma falava que bexiga era um palavrão. E depois aprendemos que, de pequeno, eu falava bexiga e dizia que isso era um nome muito feio, né? Aprendi a xingar com as outras molecadas e tudo. Daqui a pouco me disseram que bexiga é uma peça do nosso corpo, e eu fiquei sem entender mais nada. Então tem peça do nosso corpo que nós não podemos chamar pelo nome, e assim sucessivamente. Tá. Mas observe, se ela andou nos rins, no coração, no pulmão, no fígado, na moela, que não temos, tudo bem? Ok. Então nós queremos pedir por aquilo, porque é nossa necessidade. O que te falta é pagar as contas do mês, é a saúde do teu filho. Essa semana o moço estava me contando, olha, eu não tenho nada contra os crentes não, eu não tenho nada contra os crentes não. Até me ajudaram, meu filho estava desenganado dos médicos, passou tantos, se foi 2 meses no hospital, desenganado, com infecção urinária. O menino de 4 anos parecia um menino de 8 anos, inchado. A pele parecia uma pelezinha de ovo, vendo estourar a qualquer momento. Não é? Os médicos não tem jeito.
E ele pegou a criança e levou para uma igreja, e oração, e unção, e todas aquelas coisas. E oraram, e ele disse, meu menino está bom, e está brincando, está pulando para lá e para cá. Agora me diga, esta família sabe que Deus pode curar. Mas diga-me, o que mudou na vida deles? Eles continuam do mesmo jeito, tão incrédulos como antes. Apenas procuraram usufruir de um dom, de uma bênção que é para os filhos de Deus. Vê? Isso não é para os incrédulos. Isto é para os filhos de Deus. Mas como foi estabelecido, tem uma lei que rege isto e diz, a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Vê? Os bons são beneficiados e os maus também. E esses maus que são beneficiados e até agradecem a Deus por isso, eles pensam que também são de Deus, porque receberam também esse benefício. Mas no final, Deus está suportando eles com paciência, inclusive, para que no final eles sejam queimados, porque são palhas. Vê? Então a questão não é o que você pede e se você vai receber aquilo. A questão não é você insistir com Deus para que Ele supra a sua necessidade, seja quais forem suas necessidades. Mas aqui tem um modelo que diz, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aquilo que você pedir a Deus, se não for da vontade de Deus, Ele está dizendo que não vai te ouvir. Então não me reclame cada vez que você trouxe um pedido, cada vez que você disse, olha, minha esposa está assim, minha filha está assim, e eu tenho um parente que tem essa doença e tal, e ora, está aqui. É unção com azeite? Está aqui. Oh, vai lá e unge e tal. E as pessoas pensam que somos curandeiros, que realizamos mágicas. Agora, por que eu iria insistir com Deus? Para Deus me livrar de um problema, de uma situação complicada? Porque vamos orar a Deus e pedir que Deus liberte o teu pai, a tua mãe, a tua mulher, o teu marido, o teu filho, o teu sobrinho, seja o que for. E se não é a vontade de Deus fazer, realizar aquilo? Porque vou eu agora entrar numa luta, numa batalha contra Deus, contra a vontade de Deus, para poder satisfazer o teu desejo. Por quê? A troco de quê? A troco de quê? Sim, Moisés ficou entre o povo e Deus e disse, Senhor, se for para destruí-los, me mate primeiro. E Deus respeitou Moisés. Deus respeitou Moisés. Ali estava o Espírito de Cristo intercedendo através de Moisés. Isso é uma coisa. Mas teve outra coisa, teve outro tempo. Então eu quero usar essas palavras porque lá na frente você entenderá por quê. Então houve uma outra época, uma outra dispensação e o povo estava em problema de novo. Lá o povo estava em problema e Deus disse, eu vou destruí-lo. Moisés disse, e Deus está aqui está o povo. Moisés disse, olha eu aqui. Passa por cima de mim primeiro. Deus disse, sabe uma coisa? Vou deixar esquece. Mas lá na frente estava o povo em problema de novo. Sabe o que Deus disse? Mesmo que se levante Moisés, mesmo que se levante Samuel, que foi também o que intercedeu pelo povo, mesmo que se levante Moisés e Samuel, mesmo assim eu os destruirei. Lá Deus respeitou o pedido de Moisés. Eu vou usar essa expressão, respeitou o pedido de Moisés. Ele atendeu o pedido dele. Mas na outra situação, ele disse, mesmo que Moisés se levantasse e intercedesse por isso, mesmo que Samuel também, Deus disse, eu acabaria com tudo. E não livraria esse povo. Então temos que ter cuidado com os nossos pedidos. Os homens hoje acreditam e ensinam que oração muda as coisas. E nós nos baseamos com os escritos do irmão Tiago, que diz a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é assim que diz? Não é? Então com isso nós dizemos a oração muda as coisas. Ah, irmão, vamos orar que a oração muda as coisas. A oração muda as coisas. Isto foi o que foi ensinado. Agora, esta afirmação está ok, está correta, se estiver sobre a luz própria da palavra sobre ela. Aí sim. Mas o que os homens fazem com esta afirmação, dizendo que a oração muda as coisas, é o que está acontecendo hoje no mundo chamado cristão, no mundo chamado religioso, quando eles estão determinando. Vamos determinar isso, vamos determinar aquilo, é só fazer 7 sexta-feira, é só fazer 7 segunda-feira.
e todas essas coisas, campanha de 7 sexta-feira, eles seguram o povo 7 segunda-feiras. Dá quantos dias isso? Eu acho que dá quantos meses? 2 meses? 3 meses? 2 meses? 1 mês e meio por aí? Então a pessoa é obrigada a estar um mês inteiro ali, sempre, porque ele tem que levar envelope, né? Tem que levar o envelope. Claro, se é para receber uma bênção, o povo pagará um caro por esta bênção. E é assim que eles formam impérios. É assim que eles formam impérios. É assim que eles enriquecem. E os dons estão aí para isso, para confundi-los mesmo, para deixá-los confundidos. Então eles querem determinar a mudança. Eles venham hoje, porque hoje tem não sei quantos bispos, não sei quantos pastores orando, e vai ser mudada essa situação. Então é como se Deus dissesse assim: olha, eu vou fazer algo, eu vou realizar isso, tal pessoa, ela está impossibilitada de receber isso, e aquilo outro. Isso é o que Deus disse. Ah, mas foi Deus quem disse. Vamos colocar aqui 18 pastores para orar contra isso. Para Deus mudar esse quadro, e vai ter que dar para a pessoa aquilo que ela quer. Agora, com facilidade, o povo assimilam isto e pegam isto, e com facilidade, você pode entrar também no mesmo ritmo, por tabela, pensando que está fazendo corretamente ou diferente dele, quando na verdade estará fazendo igual. Então, o que os homens fazem com esta afirmação é perverter a afirmação bíblica. É que eles creem que a oração vai alterar o estado dos assuntos, como Deus os ordenou, como Deus determinou. Deus determinou algo e eles pensam que suas orações, suas campanhas, seus pedidos, vai mudar toda a ordem divina, tudo que Deus estabeleceu. E então, em consequência disso, eles estão dizendo que suas orações vai mudar a mente de Deus. E assim, não apenas mudar a mente de Deus, mas em consequência disso, mudando então com isso o propósito de Deus, mudando em consequência disso os planos que Deus estabeleceu. Então o que acontece com isso? Eles descem, colocam Deus lá embaixo e colocam o que orou lá em cima, o pregador lá em cima, o ministro lá em cima, que é um homem de fé, que é um homem de oração, que ele orou e as coisas mudaram. Vê? Meus amigos, ideias desse tipo, pensamentos desse tipo, são blasfêmias, completas blasfêmias contra Deus. É uma falta de conhecimento a respeito de Deus, a respeito de sua divindade. Eles não sabem com quem estão tratando, não sabem com quem estão se metendo, vamos dizer assim. A necessidade de oração, temos que orar e vigiar para não entrar em tentação, orar em todo o tempo e orar sem cessar e todas essas coisas, é uma necessidade. A necessidade da oração não é para que Deus mude sua vontade. A necessidade de oração é para nós mudarmos a nossa vontade e nos colocarmos sobre a vontade de Deus, não importa quais sejam. Não importa qual seja a vontade de Deus. A sua oração deve ser: Senhor, mude a minha vontade, que eu possa aceitar a tua. Mude a minha vontade, que eu possa aceitar a tua. É isso que eu quero, mas eu não sei se é o que tu queres. Então que a tua vontade se cumpra nesta hora. Vamos ler mais um pouquinho as Escrituras? Vamos para 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Vamos ver isso aqui. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Vamos ver como está isso aqui nas Escrituras. Deixe-me já ir lendo. 1 Samuel 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Então você pensa que sua oração é quem vai te fazer rico? Ou pobre? Ou essas coisas todas? Você acha que a sua oração é tão poderosa a ponto de mudar o plano de Deus, mudar a mente de Deus? Desfazer do que Deus fez? O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desce o monturo
E desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Quem faz tudo isso? Olha o início do versículo 6. O Senhor. Muitas pessoas acreditam que quando nós dizemos oração muda as coisas, podemos assim dizer que Deus muda as coisas quando os homens oram. Eles pensam, olha, se a oração muda as coisas, então significa que Deus muda as coisas quando os homens oram. E não é assim. Deus não muda as coisas quando você ora. Deus não derrama a chuva porque você orou por chuva. Não é dessa forma que acontece. Quase em todos os lugares a que nós vamos, as emissoras de TV ou de rádio, ou seja o que for que você liga, nos programas televisivos, radiofônicos, evangélicos, seja o que for, em todos os lugares que você vai, nos carros, nos ônibus, ou nos adesivos, está isso estabelecido entre o povo. Oração muda as coisas. Oração muda as coisas. Oração muda as coisas. Como para o que essas palavras querem dizer? Pode-se ouvir nos rádios, nas rádios religiosas hoje. O que eles querem dizer com isso é: nós persuadimos a Deus para que mude o seu propósito. A campanha que você vai fazer é para torcer o braço. Vem cá. Quando a expressão que o João Oliveira fala, quando ele diz: você quer se acertar com Deus? Você quer discutir com Deus? Então torça o braço dele. Então é aquele sistema que você pega o camarada, o policial faz isso, né? Pega o camarada e você vai ou não vai? Não, você vai ou não vai? Então é assim que querem fazer com Deus. Vai dar ou não vai? Vai mudar ou não vai? Então não quer fazer, não. Uma campanha de sexta-feira, quer dizer. Jejum e oração por santo dia, eu quero ver se isso não muda. E querem jogar toda a culpa no diabo. Como se fosse o diabo que estivesse amarrando, estivesse segurando. O diabo é apenas um agente de Deus e acabou. É um boneco nas mãos de Deus. Vê? Não é a sua oração, não é seu jejum, não é a sua subida ao monte, não é a sua vinda à igreja que vai fazer o diabo, vai amarrar Satanás. Não, senhores. A única forma de você estar livre, a única forma de você se libertar, a única forma de você alcançar a vitória é você se render completamente a Deus e saber que é Ele que tem que fazer todas as coisas e que não é sua oração. Caso contrário, você teria poder, o poder seria seu por causa do trabalho que realizou, da coisa que desempenhou. Vê? Nós persuadimos a Deus para que mude o seu propósito. Vamos torcer o braço dele para que ele faça, para que ele nos dê. Eles desafiam o povo a orar. Vamos orar pelo Brasil, vamos ganhar o Brasil para Cristo. O Brasil é do Senhor Jesus. E eles fazem aquelas campanhas, aquelas marchas, não é? Que parece um carnaval. Não é diferente. Apenas tem o nome de religião. Ontem, trocando os pneus do carro, o moço estava lá passando daqueles DVDs evangélicos, daquele show, se assim fala, e aquela cantora. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os hinos antigos eram tão lindos daquela cantora. A irmã Vilma gosta, né? E quando você ouve, é um hino lindo, uma voz linda, melodiosa, e você diz, mas que hino bonito. Mas não queira ver a imagem não, que você vai abominar. Aquilo é um show tão complicado, com aquele jogo de luzes, com os faróis piscando para lá e para cá, e com o gelo seco para lá e para cá. Não é diferente de um show mundano, não é diferente. E eu perguntei para aquele jovem, você é evangélico? Ele disse, eu estou meio afastado, mas estou meio afastado. Então imagine, era filho de crente, era desviado da religião, da igreja, ou seja o que for, mas no entanto ele estava ouvindo os hinos. Por que estava ouvindo os hinos? Porque para ele, na situação que estava, não era diferente. Ele ouviu o show daquela cantora, ou de colocar a Madonna, ou seja quem for, a mãezona, o paizão, seja o que for. Vê? Porque estava alimentando o mesmo espírito do rock, da licenciosidade, do pulo, do grito, do auauê e todas essas coisas. Não é diferente. Eu disse, você está preocupado porque está desviado? Você acha que aquelas pessoas que estão ali, elas estão firmeza? Ele disse, é complicado, acho que não. Digo, pois bem, qual é a diferença isso de um show mundano? Não tem diferença nenhuma, gente. Não tem diferença nenhuma. Então é assim que eles querem ganhar
o Brasil, e eles vamos determinar que o Brasil é do Senhor Jesus. Determinar o quê? Vocês não podem determinar nada. Nem no pensamento de vocês eles conseguem submeter à vontade de Deus, quanto mais um país. Quanto mais um país que está prostrado aos pés de Aparecida. Sim, é verdade. Né? Vamos deixar de criancice. A mesma coisa nos Estados Unidos. Eles fazem campanha, vamos orar pela América, para que a América se arrependa, para que a América mude. A América começou como um país cristão, religioso, evangélico. Eles não sabem que os Estados Unidos é a besta que subiu da terra? E que veio com 2 chifres como cordeiros? Vem? Pois bem. Eles esperam um reavivamento que nunca virá. E o William Branham falou sobre isso na mensagem, reconhecendo disso a mensagem, onde ele disse: em todos os lugares que ligamos, nos rádios que ligamos, está: vamos orar pela América, vamos orar pelo reavivamento. E o irmão Branham disse: esse reavivamento já veio e eles rejeitaram. O reavivamento veio e eles rejeitaram. Eles estão hoje orando pelo reavivamento que nunca virá, porque nós temos o assim diz o Senhor, que ela não se arrependerá, a América não se arrependerá, o Brasil não será ganho para Cristo, coisa nenhuma, moral não será do Senhor Jesus, coisa nenhuma. Só o fogo mesmo para purificar e queimar toda essa miséria que tem aí. Não adianta. Então observe, a escritura que lemos, eles citam essa escritura. Eles citam isto para as pessoas. E observe se é da forma que eles entendem, o que você pode entender depois desse culto e dos que virão. Se o meu povo, primeiro diz, é meu povo, não é qualquer povo. Se o povo que se chama pelo meu nome, eles não conhecem o nome de Deus. Mas Tiago diz que eles blasfemam sobre o bom nome que sobre vós foi invocado. Vê? Então, o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o único povo que pode se humilhar. Se esse povo se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando ele diz sararei a sua terra, ele está dizendo assim: uma vez que eu perdoo os seus pecados, então eu suprirei as suas necessidades. Mas eu quero vos dizer algo aqui meio triste, que quando ele está dizendo eu sararei a vossa terra, que quer dizer, em outras palavras, eu darei a sua necessidade, pode ter certeza de uma coisa, que não é o que você pede que ele vai te dar nada. Porque primeiro você estará orando segundo a vontade dele. Primeiro você se humilhou. Primeiro passo. Vê? Primeiro se humilhou. E uma vez que você se humilha, você faz a mesma coisa que fez Jesus de Nazaré. Pai, meu desejo é este. Mas não cumpra-se a minha vontade, mas sim a tua. Então, quando você pede, Deus não te dá, William Branham disse, isso não te estorva de forma nenhuma. Você seguirá em frente tão crente como antes. Isto não vai mudar nada. Nada. Não é aquela coisa, se tu me amas, eu te amo. Não é assim. Você me odeia, mas eu te amo. Eu te odeio, mas eu te amo. E daí? Quem pode tirar isso de você? Se o amor de Deus for derramado em teu coração, quem pode tirar isso? Quem pode colocar ódio? Primeiro, você sabe que o diabo se alimenta do ódio. Então, por que você vai dar mais alimento para ele, dar mais energia para ele? A única forma de neutralizar Satanás é pelo amor. Vê? A única forma é você amar, porque ele odeia o amor, porque ele odeia Deus. E Deus é amor. Vê? Então, observe, essas palavras que foram ditas assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu farei. Essas palavras aqui, elas foram ditas por Deus para um outro povo, não para este povo. Não, senhores. Foi dita para aquele povo e não para esta terra. Não para esta geração. Você diz, escuta, mas não é na palavra de Deus e não está estabelecida para toda a eternidade? Então eu quero deixar isso mais claro. Isto que Deus disse aqui em 2 Crônicas, para aquele povo naquela situação, não podemos mais aplicar para esta terra, nem para este povo, que depois que Deus mandou o profeta com uma mensagem,
eles rejeitaram. Isto não é mais para eles, porque eles rejeitaram a presença de Deus. E uma vez que rejeitaram a presença de Deus, então eles não se humilham, eles não oram, por mais que campanhas que façam, mas não são orações, são lamúrias. A oração é segundo a vontade de Deus. Então eles não estão orando. Para começar, não são humildes. Por isso estão determinando, como se estivesse dando ordem a Deus. Vê? Resultado disso. Não se aplica para essa terra, não se aplica para esse povo, depois que o profeta de Deus veio e sua mensagem foi rejeitada. Aquelas palavras não podem produzir frutos hoje. E entenda por quê. Primeiro, o povo não vai se humilhar. Eles seguirão segundo os seus próprios pensamentos. Deus diz uma coisa, eles darão as costas e farão outra. Porque na realidade é Deus quem está dando a ordem. E Ele dá a ordem porque Ele desceu com esta ordem. Ele desceu com alarido, que é um bravo militar. E Ele vem dizendo, eu sou o juiz supremo de toda a terra. Eu estou aqui para dar uma ordenança. Levanta-te dentre os mortos. Desperta-te o que dorme. Mas acontece que Ele manda porque Ele pode mandar. Mas eles não têm juízo para obedecer. Aquele adágio tão popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nunca entendi isso tão claro como hoje. Deus manda porque Ele pode mandar, e só obedece àqueles que têm juízo, aqueles que recebem a mente de Cristo e se desprovem de seus próprios pensamentos. Então observe porque não se aplica nessa terra, não pode produzir os frutos hoje. Isso você leu segundo as Crônicas. Primeiro, o povo não vai se humilhar. Segundo, eles não vão orar corretamente. Porque Ele prometeu, onde você leu em 1 João capítulo 5, versículo 14, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então observe se o que você pede é segundo a vontade de Deus. Observe o seu pedido se é segundo a vontade de Deus. Em terceiro lugar, eles não vão procurar a face do Senhor. Eles não vão procurar a sua face. E por que eles não procuram a face do Senhor? Porque eles não o conhecem. Eles não o conhecem. Então a face de Deus passará diante deles e eles não saberão que aquilo é Deus. Eles não entendem a divindade de Deus. E por não entender a divindade de Deus, eles colocam Deus tão baixo quanto o homem e colocam o homem tão alto quanto Deus. Como eu sempre digo, eles humanizam a Deus e divinizam ao homem. Então eles não podem buscar a face de Deus porque eles não o conhecem. Se o conhecessem, se humilhariam diante da sua suprema autoridade. Esta é a verdade. E, por último, eles não vão se virar dos seus maus caminhos, que é a última frase, não é? E se voltar dos seus maus caminhos. Eles não vão voltar dos seus maus caminhos. Eles não vão voltar atrás dos seus maus caminhos, continuarão caminhando a passos largos, até a destruição. Vê? Agora, vamos entender alguma coisa aqui, porque na escritura que você leu no livro de Crônicas diz, e se eles se voltarem dos seus maus caminhos? Nós temos que entender agora quais são esses caminhos, sabe? E que tipo de caminho é esse que Deus chamou de maus caminhos, caminho mau. O que é isso? Deixa eu ver o horário, quanto tempo eu tenho aqui, senão eu estou com gás de passar a noite inteira. Mas meu tempo está acabando. Já estou com 50 minutos já. Então mais 5 apenas para irmos para a segunda parte rapidamente aqui. Então observe. Foi dito, se eles se voltarem dos seus maus caminhos. Então, quais são esses caminhos que Deus chama de mal? É uma coisa que temos que entender. Em primeiro lugar, eles têm ignorado a resposta de Deus para eles, nessa hora. Sempre houve uma pergunta, sempre houve um questionamento, e nessa hora Deus desceu com todas as respostas. Até mesmo aquilo que não foi escrito no tempo da lei, dos profetas e dos salmos, aquilo que não foi escrito no tempo dos apóstolos, tudo aquilo que foi registrado e o que não ficou registrado, que foram a voz dos trovões. E João disse, quando os trovões soaram, eu ouvi suas vozes e ia escrevê-la. E ouvi uma voz que disse, sela, não escreva. Isto é para os dias da voz do sétimo anjo. Vê? Então, o resultado. Nesse tempo que a voz do sétimo anjo soa, o alarido de Deus, este que desce, e quando ele põe um pé no mar,
e outro na terra, que aprendemos isso nos cultos anteriores, o que isso significa. Nos sermões do ensinamento sobre o pilar de fogo, que foi os 2 lugares na coluna de fogo que foi fotografada, na América e na Europa. Vê? Então o resultado, esse Deus, quando ele rugiu como um leão, porque é o Senhor que falou, e isto saiu pela boca, pelos lábios ungidos de um profeta, vê? Todo o recado de Deus para este mundo, para essas pessoas, foi falado, foi explicado. E eles não querem ouvir isto, eles não dão ouvido isto. Deus lhes enviou um profeta e eles ignoraram a sua mensagem, com a qual nessa mensagem vem anexado. Sabe o que é um anexo? Em anexo estou mandando aí tal coisa. Olha, está aqui esse papel e eu estou mandando essa carta. E em anexo estou mandando um cheque visado, não sei o que. Era assim que recebíamos lá. Antigamente, quando não tinha esse negócio de banco e tal, e recebia um papel e aquele papel eu levava no correio e ali trocava pelo dinheiro. Era dessa forma. Não é? Então, aquilo vai em anexo. Hoje é mais fácil no mundo digital. Você simplesmente escreve a carta que você queira para alguém e anexa aquilo, um arquivo, uma foto, seja o que for, e aquilo vai junto anexado. É como se você pegasse e... É porque não tem aqui. E grampeasse junto. Entenderam agora? Simples, não é? Você pega isso aqui, coloca ali o dinheiro, coloca um clique aqui. Está anexado. Mais ou menos assim para você... Ou grampeia. Mais ou menos assim para você entender. Então, essa mensagem que foi falada pelos lábios de um profeta, anexado a esta mensagem, veio o assim diz o Senhor. Vê? Todo o recado de Deus, todas as respostas. Então isso significa para mim que eles ignoraram o próprio Deus. Ignoraram o próprio Deus. E Deus desceu à terra e eles têm se virado às costas do seu alarido. Vê? Desse seu comando. Agora me diga, se isso tem acontecido, como sabemos que aconteceu, eles vão se voltar para Deus? Eles vão voltar à frente para Deus outra vez? Não, eles têm se ido cada vez mais têm se distanciado da verdade. Somente aqueles que ele chamou de meu povo, se chama pelo meu nome. Só esse se humilha e se volta a buscar a sua face. Os outros continuarão cada vez mais se afastando e cada vez mais indo de acordo com seus próprios pensamentos. Então a resposta é não. Eles não vão se converter dos seus maus caminhos. Agora, Paulo citou algo, sabe? Paulo citou Deus quando ele disse em Atos capítulo 13, versículo 41. Observe o que foi dito aqui. Paulo estava dizendo assim do Senhor para a igreja. Ele disse: vede, ó desprezadores. Então é para aqueles que desprezam. Desprezadores é a mesma coisa de escarnecedores. E Pedro disse que viria escarnecedor do tempo do fim, dizendo: onde está a promessa de sua parúcia? Que é vinda, a parúcia. E quando Deus manifestasse aqui na terra a sua presença, ele estaria aqui com a primeira fase do rapto, que é o alarido. Vê? E foi dito que isso seria escarnecido. Então, lembrando quando pregou o sermão, o rapto, ele disse: esta doutrina sobre o rapto será escarnecida. Então, observe o que Deus disse através de Paulo: vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desapareceis. Porque isso é o que acontecerá com eles, desaparecerão. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis. Deus disse: eu vou fazer e vocês não vão crer. Mas escuta, se o Senhor vai fazer, como é que eu não vou crer? Um Deus poderoso, que eu sei que Ele criou os céus e a terra, oh Deus maravilhoso, faz isso, faz aquilo. Como é que Deus vai fazer uma obra grande no meu dia e eu não vou poder crer? Sabe por quê? Porque geralmente quando Deus faz é de uma forma simples e sempre terá testemunhas dessa simplicidade de Deus, e são essas testemunhas que levarão adiante o recado dizendo aos outros o que Deus fez. E é por isso que eles não creem. Observe como está nas Escrituras: vede, pois, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecereis, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar.
Então é algo que Deus faz, é uma grande obra que Deus realiza, mas que nem todos veem. Puxa, olha o que Deus fez. Não. É uma grande obra que Ele fará de uma forma tão singela e simples, e haverá sempre testemunhas que saberá daquilo, presenciará daquilo, contemplará com seus próprios olhos, ouvirá, entende? E daí por diante começarão a testificar daquilo para as outras pessoas. E é o momento deles desprezarem isto, quando lhes é contado. Então, meus irmãos, os caminhos que Deus chama maus caminhos, eu creio que então podemos concluir por isso aqui. Os caminhos, porque foi dito, se eles se converterem dos seus maus caminhos, é o final da Escritura, não é isso? De Crônicas. Se eles se converterem dos seus maus caminhos, então eu sararei sua terra, eu farei aquilo. Então, esses caminhos maus que Deus chama, dos quais eles não vão voltar às costas, eles não vão se virar, isto é seu curso de vida. O curso de vida. É isso que a palavra caminhos significa. É um curso de vida. É a palavra hebraica que poderíamos pronunciar como derek. Derek. E ela fala do curso da vida e seus caracteres morais. Sua característica moral. O curso da vida. E como sabemos, esta é uma hora onde as pessoas são bombardeadas constantemente. Onde nas escolas nossos filhos são bombardeados constantemente. Muitas vezes você pensa que eles foram estudar, fazer uma boa lição de casa, quando na verdade lá estão passando um filme de terror. Estão explicando determinadas coisas, você diz, puxa, minha filha, meu filho. E a educadora da casa, que já não é mais o pai nem a mãe, é a programação que a multinacional, ungida por Satanás, coloca lá para que as nossas crianças fiquem entretidas de manhã à noite e rompem a madrugada. Vê? Que antigamente dizia, atenção senhores pais, terminou o horário para maiores de 8 anos. Isso era 6 da tarde. Eu lembro início dos anos 79, 80. Daqui a pouco, atenção senhores pais, terminou o horário para maiores de 12 anos, de 14, de 16, para menores, né? Ok, obrigado. Eu nem estava. Atenção senhores pais, terminou o horário para menores, né? De 12 anos. Isso é 8 horas da noite. Diga-me, onde estão as crianças hoje com 8 anos, com 10 anos? Tem horário para alguma coisa? Naquele tempo que se passava meia-noite, hoje passa 2 horas da tarde. Em horário nobre, onde geralmente papai e mamãe não está em casa para controlar, e se está também não controla coisa nenhuma. Vê? Porque que diálogo tem com os filhos? Tem o que para ensinar? Que convivência tem? Que experiência de vida tem? Então é muito cômodo deixar cada um por si, cada um no seu quarto, cada um fazendo o que bem fazer e todas essas coisas. Então é um tempo complicado. É um tempo complicado. E eles não se voltarão dos seus maus caminhos. Seguirão o curso da sua vida, dos seus pensamentos. Então, nesse tempo, é uma hora onde as pessoas são bombardeadas com todo tipo de propagandas. Propagandas homossexuais continuamente. Os humoristas são homossexuais. Os estilistas, os que fazem as modas, os apresentadores, os críticos de moda. Porque é este espírito que terá que campear em nossos dias. É o da prostituição. É exatamente como estava nos dias de Sodoma e Gomorra. E também nos dias anteriores ao dilúvio. É o mesmo sistema, é o mesmo espírito. As pessoas estão sendo bombardeadas pelas mesmas coisas. E Jesus, quando ele falou do tempo do fim, ele citou os dias do dilúvio e os dias semelhantes a Ló, Sodoma e Gomorra. Ele disse aquela mesma situação. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, será também nos dias da manifestação do Filho do Homem. Você não está mais esperando o tempo da manifestação do Filho do Homem. Você está vendo a desgraça que está no mundo, porque foi nesse tempo que o Filho do Homem se manifestou, e Jesus disse que era um dia semelhante a antes do dilúvio e a Sodoma e Gomorra.
Então as pessoas, os lares, tudo, estão constantemente sendo bombardeados pela ilícita e imoral mídia. Ilícita e imoral, que bombardeia as mentes das pessoas dia após dia, noite após noite, hora após hora. Isso constantemente. Razão pela qual as pessoas cresceram indiferentes quanto a estas coisas. Elas se tornaram frias e indiferentes quanto às coisas morais, quanto a tudo quanto não presta, elas estão indiferentes. Aquilo é mesmo de nada. Ah, você viu como está? Ih, faz tempo. Agora que você viu, faz tempo. Você não pode mais nem se admirar. Oh, misericórdia. Ih, aquilo ali, olha. Eu já sabia disso. Ih, aquilo ali faz tempo que está assim. O mundo está dessa forma mesmo. Temos que nos acostumar. Temos que aceitar. Temos que dar, arranjar os psicólogos para ajudá-los, para eles se aceitarem. Não é dessas pessoas procurarem se acertar com Deus, ou se arrepender, ou isso. Não, tem que haver todo um tratamento do Estado, do sistema de saúde, ou seja o que for. Verbas públicas têm que ser tiradas. Vê? Ao invés de comprarem leite para cancerosos, ou seja, para o que for, para criancinhas indefesas e tudo mais, não, é para pagar psicólogos, psicanalistas e tudo mais, para darem sustentação a esses endemoniados e endemoniadas que estão aí de acordo com aquilo que diz as Escrituras, com a carne apodrecendo em seus ossos e com a língua caindo de suas bocas, por causa de sua vida desregrada, fora, vê? E todas essas coisas. E o resultado é que você vê isso acontecendo dia após dia, e com isso as pessoas ficam indiferentes. E ao invés de atos imorais queimarem indignação em você, te deixar indignado contra aquilo, apenas isso serve para abanar as chamas da indiferença. Você não queima de indignação mais pelas coisas erradas que acontecem ao seu redor. Aqui está sendo abanada a chama da indiferença. É assim que abana o fogo, né? Na lenha. Daqui a pouco, é assim. Então aqui, o que acontece cada vez mais é só para abanar a chama da indiferença. E você se torna mais indiferente. E daqui a pouco você está tão acostumado, você acha graça. As melhores pessoas para se conviver são os melhores vendedores, são os que te atendem melhor, são os que têm o melhor atendimento, são os mais prestativos, porque esse demônio quer ser adorado, ele quer ter a preeminência, ele quer ser considerado, ele quer apresentar para você um reino melhor, porque parece que o reino que Deus está estabelecendo é um reino chato, que te proíbe, que te prende, que te poda. Você simplesmente parece não se importar. Para começar, você não quer ser irritado. Você não quer ser incomodado. Cada um vive a sua própria vida. E nesse que cada um vive a sua própria vida, você terminar vivendo a vida dele também. Porque você não está imune a isso. Aquele mesmo espírito virá também e atormentará você também. E foi isso que aconteceu na primeira era da igreja. Eles se tornaram indiferentes. Aprendemos que o alfa se repete no ômega. Se na primeira era da igreja eles se tornaram indiferentes, na última era as pessoas outra vez se tornam indiferentes. Então eu quero ler, para encerrar isso, o que o irmão Branham pregou no sermão A Era da Igreja de Éfeso, no livro das Eras da Igreja, capítulo 3. Ele diz assim: o próprio nome Éfeso tem um forte e composto significado, apontado e relaxado. Os altos desejos desta era, que havia começado com a plenitude do Espírito, que era as profundezas de Deus, segundo a qual eles foram apontados para o alto chamado de Deus, começaram a dar caminho para atitudes menos atentas. Começaram a não prestar muita atenção.
O menos apaixonado segmento de Jesus Cristo começou a se manifestar como um presságio de que nas eras futuras o veículo físico chamado igreja se afogaria no terror ou das profundezas de Satanás. Ela havia se tornado relaxada e estava deslizando. Sabe o que é uma coisa relaxada? E o calção desse menino está caindo, Zé. O que aconteceu? Maria, o elástico relaxou. O elástico relaxou. Quem não passou por isso? Quando só tínhamos um caçãozinho de algodão, né? Quando o saco da farinha, comprava na feira, aquilo era tirado, colocava alvejante, ficava branquinho, e depois colocava um tal de branquilejo, depois colocava um ani, uma pedrinha de ani, ficava azulzinho, que era uma beleza. E fazia aqueles calçãozinhos aqui, acima um pouco do joelho, e em cima colocava um elástico. E eu lembro mãe colocando aqueles elásticos. E assim que fazia, ficava arrochadinho, era bonzinho. Mas aquele ia lavando, e a gente correndo, e brincando, e subindo de árvore e tudo mais. Daqui a pouco o elástico relaxava e tinha que estar. Dava 2 passos e segurando. Complicado isso. Dava vergonha, às vezes vai buscar o açúcar lá na bodega e você ia segurando aqui. Senão caía. Elástico relaxado. Então foi assim que aconteceu na primeira era da igreja, eles se tornaram relaxados. Então já não tinha gás para se segurar. Tentava segurar e escorregava. É assim que aconteceu no alfa, é assim que acontece no ômega. As coisas vão se relaxando. Não é mais elasticidade para segurar. Vê? Bem, de uma forma simples, vou fazer a melhor explicação que eu encontrei para esclarecer melhor isso que o irmão Branham está dizendo aqui. Viu? Um menos apaixonado segmento de Jesus Cristo começou a se manifestar com um presságio de que nas eras futuras o veículo físico chamado igreja se afogaria no terror das profundezas de Satanás. Ela havia se tornado relaxada e estava deslizando. A era já estava se deteriorando. Havia deixado seu primeiro amor. O desejo fervente de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor para alcançar o Espírito, tudo começa a sumir. Olha, com isso aqui, por isso que sempre no próximo culto eu vou repetir essas últimas coisas aqui, porque tem coisas para ver em cada uma dessas aqui. Observe isso. Ela havia se tornado relaxada e estava deslizando. Então nós vamos entrar em detalhes sobre isso, se o Senhor nos permitir. Viu? A era já estava se deteriorando. Aqui está falando da era, mas temos que pensar isso de uma forma individual, cada um de nós. Observe isso. Havia deixado seu primeiro amor. O desejo fervente de agradar a Deus, um ponto. Lembra quando você veio para a mensagem? Quando você saiu da denominação? E você encontrou uma mensagem tão justa, tão santa. E você disse, meu Deus do céu, o irmão Grito disse, não poupe meus ouvidos, eu quero saber tudo. Lembra quando você viu aquelas perguntas, você queria saber o início, você não queria estar errado. Fui enganado tanto tempo, agora eu quero estar certo. É aquele desejo de servir a Deus de uma forma verdadeira, porque você agora encontrou a verdade. Ah, pois bem, isso vai relaxando. Isso vai relaxando. Então observe, primeiro, o desejo fervente de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, muita coisa. Já lê no púlpito mesmo lá. Eu lembro quando eu li as eras da igreja de joelho. Eu lembro quando eu peguei o Novo Testamento, Mateus, escondido, o Novo Testamento, um livrinho daquele pequenininho dos Judeus Internacionais, que encontrei num bolso velho de um paletó do meu pai, lá dentro do quarto. Ele não usava aquilo, era só para usar os bolsos. O paletó era pendurado num torno, né, uma madeira na parede lá. O paletó antigo ficava lá pendurado, e ele usava só os bolsos quando colocava caneta, lápis, seja o que for. E dentro daquele bolso tinha o Novo Testamento, e quando eu vi aquilo, eu disse, o que é isso? Então eu corri para debaixo dos pés de laranja e me assentei e comecei a ler. Foi assim que eu conheci o Evangelho. Li a Bíblia escondida, o Novo Testamento. Então eu li Mateus, li Marcos, e puxa, está repetindo. Aí li João, li a mesma coisa. Aí quando li o último Evangelho, eu entendi melhor os primeiros. E assim sucessivamente, eu entrei nas cartas de Paulo e eu li todo o Novo Testamento escondido. Eu tinha medo do meu pai brigar, porque eu sabia que aquilo era uma coisa que estava guardada, uma coisa proibida. Por isso eu procurei. Não tinha ninguém em casa, e sabe, menina, como é que é? Estou procurando fazer arte, né? E foi nisso aí que eu encontrei a palavra.
Bem, foi assim. Resultado. Então, e hoje eu me pergunto, se no início eu tinha esse desejo, eu vou parar hoje de ler a Bíblia, de meditar sobre ela? Cuidado, porque foi assim na primeira era. Acontece assim também na última. Observe isso aqui. Então, prosseguindo para não prolongar muito. O desejo fervente de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor para alcançar o Espírito, tudo começa a sumir. Ao invés daquela igreja que está em fogo, com o fogo de Deus, ela foi ventilada e se tornou um pouco formal. Foi isso que aconteceu lá aos Efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O abandono a Deus desaparecendo e as pessoas não tomavam cuidado com o que Deus pensava dele quando começaram a tomar cuidado com o que o mundo pensava. O que é que Deus pensa de mim? Olha, eu creio em Deus, eu sou da mensagem, sou isso, aquilo. Mas a preocupação maior era o que eles pensam de mim. Como está meu cabelo? Como está minha roupa? Como está meu sorriso? Como é que eu estou apresentado? Como vão pensar de mim quando eu passar na esquina? Essa calça não está combinando. A gravata não tem nada a ver com o cinto. Né? E esse sapato já está gasto. Ou a forma que eu converso. Todo mundo brinca, eu não. Eles vão pensar que eu sou chato. Daqui a pouco vão começar a dizer, é daqueles fanáticos, é daqueles crentes fanáticos. Então a preocupação começa a se basear no que o mundo. Quem é o mundo, meu Deus? O que é o mundo? O mundo já é maligno. A nossa preocupação então passa a ser o que o mundo pensa de mim. E não mais é o que Deus está pensando de mim. Né? Esse é o alerta que o Mobrand está mostrando sobre o que aconteceu no Alfa e o que está se repetindo no Ômega. O abandono a Deus desaparecendo e as pessoas não tomavam cuidado com o que Deus pensava deles, quando começaram a tomar cuidado com o que o mundo pensava. Aquela segunda geração vindo era como Israel. Eles pediram a um rei para que fosse como as outras nações. Quando fizeram isso, rejeitaram a Deus. Ou fizeram de qualquer forma. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em estar de acordo com o mundo ao invés de Deus, não demora até que você a veja parando de fazer coisas que fazia e começa a fazer coisas que nunca faria inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, sua atitude, seu comportamento, eles relaxam. É isso que Éfeso significa, relaxado e frouxo. Vamos parar por aqui porque essa citada vai ser no próximo. Não é? Vai ser no próximo culto. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Vamos arrochar essa coisa com cordão de 3 dobras, não é? Não vamos afrouxar nem se tornar deslizante, não, porque nós temos aqui grudar na palavra. Temos aqui grudar na palavra. Entendam? Espero que o Espírito Santo continue operando em nossos corações e nos instruindo sobre estas coisas. Não pense, eu disse, vamos falar sobre oração, mas vê quantas coisas nós aprendemos, não é? Então tem muito mais pela frente. Temos muita escritura para ler, muitas citações do Mobrand falando sobre esses assuntos, e eu acredito que será uma série que nos ajudará muito na nossa relação com Deus. Senhor Jesus, oramos nesse instante te agradecendo por tua bondade, por tua graça e por tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Pedimos perdão por nossos pecados, por nossas fragilidades, por todas as coisas que temos afrouxado no trato com a fé, no respeito, no que diz respeito ao santo trato e piedade. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia. Nos envergonhamos diante da Tua presença nesse instante. Estamos preocupados, Senhor, com o que Tu pensas sobre nós. Porque somos Teus filhos. Nós cremos nisso. E sabemos que um filho só é adotado quando ele demonstra interesse pelas coisas do Pai. E Tu não vai adotar a quem quer que seja, se não mostrarmos responsabilidade para com o Teu reino, para com o Teu trabalho. Nos ajuda a compreender essas coisas e quando formos pregar sobre essas coisas, que o Teu Espírito Santo nos instrua cada vez mais sobre isto. No nome de Jesus Cristo, oramos pela última parte do culto que virá e que possamos estar em paz diante do Senhor. No nome de Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém.